Eu tenho certeza que você já escutou isso milhões de vezes. Dicas práticas de como estudar a Bíblia. E tem milhões de vídeos desses na internet. Porém, eu sei que muitas dessas dicas não são dicas anormais, são dicas extraordinárias. E realmente tem coisas que você só aprende fazendo. Então, o estudo da Bíblia você aprende. Quanto mais você estuda, mais você percebe que tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam, tem coisas que são extremamente importantes para o seu aprendizado e tem outras coisas que são banais, como por exemplo, trocentos milhões de tipos de marca-textos diferentes para marcar a Bíblia. Nem sempre uma Bíblia marcada significa que a pessoa aprendeu algo sobre aquilo. Isso vai para livros também, um livro marcado. Qualquer tipo de estudo nem sempre vai ser aprendido por você marcar o texto. E eu posso falar isso porque eu sou o tipo de pessoa que aprende marcando o texto. Mas eu sei que existem outras pessoas que aprendem de formas diferentes e que retêm o conteúdo de uma maneira completamente diferente, que às vezes nem precisa de uma caneta colorida. Nada contra as canetas coloridas, porque eu tenho várias, tá? Só avisando. Então hoje nós vamos aprender de forma prática, com dicas realmente úteis, como estudar a Bíblia. A primeira coisa que você precisa aprender é como eu aprendo. Realmente, gente, isso é uma coisa muito importante. Para você, até nos seus estudos, se você vai estudar para uma faculdade, para um vestibular, você precisa aprender a forma como você aprende. Porque às vezes ali o conteúdo está sendo passado de uma forma com que não é muito efetiva no seu aprendizado. Você não sabe como você retém conteúdo. Então você está recebendo ali de uma forma comum, sendo que na verdade você aprende de forma incomum. E tá tudo bem. O certo é a gente se conhecer como nós aprendemos. E o estudo da Bíblia não é diferente. Quando nós estamos falando sobre aprender a ler a Bíblia, nós precisamos saber se nós somos melhores ouvintes, se nós somos melhores leitores. É justamente sobre isso que nós vamos aprender. E cada uma dessas formas de aprender, eu quero mostrar para vocês que existem dicas muito legais para você aplicar. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui, gente, eu tô acompanhando pelo notebook para não esquecer nenhum detalhe para vocês, tá bom? A primeira forma de você aprender é visualmente, constituído de imagens, vídeos, mapas mentais e gráficos. Então, se você já é uma pessoa que gosta de ver filmes, por exemplo, você assiste um filme e se alguém te perguntar alguma coisa desse filme, você sabe falar, porque você é visual. Então, já fixou na tua mente, porque você viu. Existem canais que ajudam a gente de forma visual. Então, por exemplo, o canal Bible Projects. Eu não sei falar, gente, mas vai estar escrito aqui do lado, tá bom? Esse canal, ele é muito legal porque ele traz de forma visual alguns resumos da Bíblia ou de certos assuntos específicos. E muitas vezes eu pego mesmo, eu assisto aquele vídeo e são vídeos curtos, tá? Não são vídeos longos. E o que é ótimo, porque às vezes você tá na sua leitura anual e aí você vai ler o livro de Zacarias, mas você não sabe o contexto do livro de Zacarias. Você não sabe a história de Israel por trás, você não sabe como que eles chegaram lá em Jerusalém, da onde eles saíram, você não sabe. Aí se você pega um vídeo desse, por exemplo, do Bible Projects, que eu acho que eu tô falando errado, você vai conseguir compreender melhor o contexto para você conseguir, tipo, ler entendendo o que tá acontecendo, entendeu? Você não vai ler, ai, tô viajando. Porém, se nós pesquisarmos, nós conseguimos achar justamente esses canais que expandem a nossa mente pra gente ter realmente uma base para leitura, ok? E eu quero deixar aqui para vocês 3 canais que me ajudam muito no entendimento, que eu realmente gosto muito de saber, que estão sempre atualizando, que é o Bible Projects, que eu já falei para vocês, Paulo Wong, que é um teólogo, assim, sensacional, fala sobre assuntos, assim, que não são tão comentados, que são extremamente interessantes, então vale a pena você pesquisar esse canal para você conhecer. E Escola do Discípulo, e esse aqui foi uma indicação de um amigo da igreja, que ele falou sobre a história do cristianismo, e eu encontrei esse canal, e gente, é sensacional, porque ele dá um panorama muito, assim, incrível. Então, caso você seja iniciante no estudo bíblico, Bible Projects. Caso você queira aprender mais sobre assuntos que não são falados na Bíblia tanto assim e que tem conteúdo teológico, Paulo Wong. Agora, se você quer estudar um pouco mais sobre a história da igreja, entender um pouco mais sobre esses assuntos, Escola do Discípulo. E todos eles são sensacionais. A segunda forma que nós temos de aprender é o auditivo. E aqui eu quero ser bem concisa.
Você pode pesquisar podcasts sobre assuntos, tá, gente? Hoje a gente tem uma gama muito grande de podcasts legais. E nós também temos debates. Hoje você vê que hoje em dia é muito comum no YouTube, sei lá, tantas pessoas contra uma falando sobre assuntos diferentes. Mas existem debates saudáveis e bíblicos também no YouTube, que é interessante para você fortalecer sua fé. Às vezes você não sabe qual linha teológica que você é e é importante que você pesquise sobre isso. Então os debates, eles esclarecem um pouco melhor pra gente as linhas teológicas, o que cada um defende e o que realmente é a verdade, certo? E uma outra coisa que é uma dica adicional aqui, que eu vejo minha mãe fazendo muito isso, e eu confesso que eu não faço, gente, porque eu não sou auditiva, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de só escutar a pessoa e reter conteúdo, eu não retenho. Porém, a minha mãe faz muito isso, que é escutar a Bíblia em áudio. Nós temos um aplicativo muito famoso chamado Bíblia Sagrada, literalmente, mas eu vou deixar a logo dela, se o YouTube me permitir, ok? Vou deixar a logo dela aqui. É um aplicativo sensacional, gente. Eu amo esse aplicativo, é o aplicativo que eu uso da Bíblia. E ele tem a opção de você escutar a Bíblia em áudio. Então, se você é uma pessoa que não se adapta com leitura, que não é boa para ler, não gosta de ler, mas você precisa ler porque você precisa adquirir conhecimento, existe uma forma mais fácil para você que é auditivo. Escute a Bíblia. Mesma coisa, às vezes você vai aprender até mais do que você lendo a Bíblia. Então, é uma dica, assim, maravilhosa para quem tem mais facilidade ouvindo. Agora, para as pessoas que é do meu time, pessoas da leitura. Eu sei que ler a Bíblia já é algo que você precisa fazer, certo? Mas você tem duas coisas que você pode adicionar nos seus estudos, que é, primeiro, ler livros sobre o que você está lendo. Eu vou dar um exemplo prático aqui, gente. Vou até pegar. Pera aqui, ó. Eu tenho alguns livros de teologia em casa, porque os meus pais são pastores. Então, a gente tem uma biblioteca aqui em casa. E temos vários livros de teologia, de escolas de teologia que minha mãe fez, que meu pai fez. Esses livros, eles ajudam a gente a entender um pouco melhor. Claro que às vezes você não vai ter acesso a um livro de teologia mesmo, mas você pode ler livros sobre assuntos específicos, pesquise sobre livros, entendeu? Pergunte, pesquise no YouTube, pessoas falando, resenhas sobre livros bons, história do cristianismo, os primeiros séculos da igreja, é importante você saber. Então, se você já é uma pessoa de leitura, aproveita para adicionar leituras que condizem com aquilo que você está lendo. Se você está lendo os profetas menores, então leia livros sobre profetas menores, ou pelo profeta específico que você está lendo. Se você está lendo as cartas paulinas, leia livros sobre as cartas paulinas e assim por diante. Então essa é a primeira dica que eu tenho para falar para vocês, que é uma dica que eu sigo. A segunda dica é: torne-se especialista no livro que você está lendo. Como assim, Clara? Primeira regra: releia o livro com mais frequência. Eu sei que conforme a gente tem as nossas leituras anuais da Bíblia, eu creio que você tem a leitura anual da Bíblia, certo? Acaba que fica difícil a gente reler um livro. Porém, tem como fazer isso em pequenas porções. Então, se todo dia você lê 5 capítulos por dia na sua leitura anual, você pode adicionar mais um de um livro que você se interessou, de um livro que você tem muitas dúvidas, de um livro que você tem medo, como Apocalipse, entendeu? Porque eu sei que talvez você tenha medo de Apocalipse, mas não é para ter medo de Apocalipse, porque Apocalipse é um livro de esperança, aleluia, glória a Deus. Mas releia o livro, pega um livro que nem, gente, eu vou mostrar para vocês, eu quero mostrar de verdade, porque foi o primeiro livro que eu rabisquei e que eu li trocentas milhões de vezes, eu não sei quantas vezes eu li, que foi o Evangelho de Mateus. Olha como está a situação da minha Bíblia. Toda rabiscada. Toda cor diferente, gente, é uma vez que eu li esse livro. Fora as vezes que não dava para anotar mais, então eu só acabei lendo mesmo e tava tudo certo. Mas olha a quantidade de escrita que tem. Porém, você vê que eu reli esse livro e eu me tornei especialista. Então eu sei o que fala no livro, eu sei quais são as parábolas que conta no livro de Mateus, eu sei o que Jesus falou. Quando eu penso no versículo, eu sei se tá em Mateus ou não. Então, uma dica que eu dou para os leitores: torne-se especialista em um livro da Bíblia. E não somente um livro, tá, gente? Vocês vão graduando. Eu terminei Mateus, vou para Lucas, vou para João, vou a Atos, vou para Coríntios, vou indo até
ser especialista em tudo. E obviamente, gente, a Bíblia é muito rica, a Bíblia é viva, é a palavra de Deus, então ela se renova todos os dias. Então todos os dias tem uma coisa nova pra gente aprender. E claro, relembrando você que está me assistindo. Declara, não sou de leitura. Meu amado, pega essas dicas, pratica essas dicas, vai que funciona pra você, você não sabe, vai que funciona, tá bom? Adapte para aquilo que você se identifica. Agora, a última dica para todos. Isso aqui não é só para quem lê, isso aqui não é só para quem ouve, nem para quem só gosta de ver no visual. Essa dica é para todos, porque essa dica, ela é bíblica, e essa dica, ela se encontra em Filipenses 4, no versículo 9, na versão NVI, que diz assim: ponham em prática tudo o que vocês, vamos lá, aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Veja bem, ponham em prática tudo. Se você vê, se você lê, se você ouve, qualquer forma de você aprender, coloque em prática. Se você leu e estudou sobre algo hoje, tenta colocar em prática hoje, continue colocando em prática amanhã. É muito importante nós aprendermos a colocar em prática, porque isso é bíblico. Uma segunda dica prática, sendo redundante agora nesse momento, mas fazer o quê? Entenda o contexto histórico. Quando nós estamos falando da Bíblia, nós estamos falando sobre história, principalmente o Antigo Testamento, que narra a história do povo de Israel. Desde a criação do mundo, até as guerras, até o exílio da Babilônia, até a volta da Babilônia para Jerusalém. Tudo isso é narrado na Bíblia. Quando a gente está falando da Bíblia, gente, vocês estão numa noção? Os historiadores dizem que o primeiro livro escrito não foi Gênesis, foi Jó. Então, para você ter uma noção de que a Bíblia ela não está em ordem cronológica, ela está dividida em grupos. Então, nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores, a gente tem os evangelhos, a gente tem o livro de Atos do Espírito, nós temos as cartas paulinas, nós temos as outras epístolas e nós temos a revelação. Então, nós temos grupos divididos, a Bíblia não é cronológica. Então, se você não sabe o contexto histórico, você lê a Bíblia em ordem normal, a ordem que nós temos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, você não vai saber o contexto, porque aí você vai sair de um livro que está falando sobre o futuro e aí você vai ir para um outro que está falando sobre o passado, entende? E aí se você não entende o contexto, você não sabe aonde o povo de Israel está localizado, você vai se perder, você vai se sentir confuso, você vai achar que o seu estudo não está progredindo justamente porque você não sabe o contexto histórico. Então, o contexto histórico, ele é extremamente importante para o seu sucesso nos estudos da palavra de Deus. Você precisa pesquisar sobre o contexto antes de ler um livro. Você precisa entender aonde o povo de Israel está, o que o profeta está falando, se o profeta veio antes ou depois de fulano de tal, se ele veio antes de depois de tal rei, quem foi aquele rei, quem é aquele governador, será que aquele governador é do povo de Israel ou não é, ele é uma outra pessoa, para vocês verem como que o contexto histórico ele é extremamente importante. A terceira dica é para quem gosta de ler a Bíblia. E eu creio que todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo vai ter esse gosto ou já tem esse gosto, certo? Mas a terceira dica, ela é uma coisa que eu aplico muito e que eu gosto muito de fazer, que é comparar versões. Clara, como assim? Eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. Cada versão da Bíblia tem uma história do porquê surgiu e de como foi feita. Existem versões mais confiáveis, existem versões que não são tão confiáveis, existem versões que são mais difíceis de entender por um motivo, existem outras que são mais fáceis e mais acessíveis, principalmente para nós, povo brasileiro. Então, as versões elas são muito importantes para a gente conseguir compreender o texto da melhor forma. Agora, lembra daquele aplicativo que eu falei para vocês alguns minutinhos atrás? Esse aplicativo, ele tem a opção de você comparar as versões. É um aplicativo que você seleciona o versículo e já vai aparecer comparar. E aí você compara a versão. Então nós temos aqui, das que eu lembro, gente, porque são muitas. A gente tem a NTLH, que é a versão que eu uso. Temos a NBV, que também é uma versão muito boa, que eu gosto bastante. Temos a NAA, temos a ARC, a ACF.
nós temos a Bíblia King James, gente, a gente tem uma gama de Bíblias, a gente tem a NVI, a gente tem a NVT, nós temos muitas e muitas Bíblias, muitas versões da Bíblia. Mas elas ajudam a gente a compreender, porque basicamente elas usam sinônimos. Então existem Bíblias que falam regozijai-vos, e aí outras Bíblias vai trazer alegrai-vos. Entendeu? Consegue entender que existem Bíblias que falam regozijar e outras que falam alegrar, mas é a mesma coisa, é a mesma palavra, só que são sinônimos. E às vezes realmente ajuda na sua aplicação do estudo. Você vai conseguir ter uma mente um pouco mais aberta e realmente conseguir compreender o texto. Porque às vezes, gente, eu falo porque no vídeo anterior eu usei a RC. E quando você usa a revista corrigida, dependendo da versão, ela pode estar na edição para Portugal, para português de Portugal. Eu não sei como fala. Mas às vezes pode estar na versão de português para Portugal e aí você não vai entender, porque muita palavra a gente não usa ou a gente nunca existiu no português brasileiro, entende? Então, é muito importante você comparar as versões para conseguir compreender o texto em si. Uma quarta dica, e que talvez seja a última, não vai ser a última, provavelmente vai ser a última mesmo. Escolha uma versão para chamar de sua. Clara, como assim? Eu tenho que escolher uma versão pra chamar de minha. Você não falou pra eu comparar as versões? Tá, você comparar as versões é uma coisa. Você tá lendo ali e você não entendeu um texto, você vai comparar. Beleza, é uma coisa muito legal de se fazer, que é muito importante pro seu estudo bíblico. Porém, você ter uma versão para chamar de sua facilita a sua memória. Então, você vê que os crentes mais antigos, por exemplo, os crentes como o meu pai, a minha mãe ou os meus avós, eles têm a versão na cabeça deles na revista corrigida. Então, eles vão falar o versículo, eles falam na versão que eles leram. Por isso que é tão importante, se você ficar pulando de Bíblia em Bíblia, versão em versão, é importante para você se identificar, você vê se você identifica, não me identifiquei, volta para aquela que você se identificou mais, tá? Por quê? Porque isso vai ajudar você na hora de você pesquisar os versículos de cabeça, não vai precisar de Google para pesquisar, você vai lembrar onde você leu, você vai lembrar de como tá escrito, até a sua pesquisa no Google para saber onde tá escrito vai ser melhor, porque você vai falar exatamente como você decorou, porque você releu aquele versículo, você releu aquele capítulo, você estudou aquele capítulo naquela Bíblia específica. E aqui, gente, eu já quero mostrar pra vocês a Bíblia que eu uso, que eu já falei pra vocês, já mostrei pra vocês a Bíblia que eu uso, né? É a Bíblia NTLH, ela está surradinha, gente, ela tá tadinha, já saiu todo o que tava escrito aqui, que era Bíblia Sagrada, letra gigante, NTLH, ela tá saindo parte, infelizmente a minha Bíblia, gente, essa Bíblia aqui, felizmente, viu, porque eu li ela muito rasgada, olha a situação da coitada, gente. Eu não sei se dá pra ver. Ela tá rasgada, entendeu? Mas eu tenho uma página aqui que ela tá até solta. É uma Bíblia que eu usei muito. E todos os meus versículos estão decorados na versão NTLH. E é uma versão que eu chamei de minha. E agora eu tenho ela numa versão mais luxuosa, gente. Olha que chique. Essa é a minha Bíblia atual. Também é uma NTLH, porque é a versão que eu me identifico mais, a versão que consegue abrir a minha mente para muitas coisas, e eu tenho amado essa versão. Então, assim, agarre uma versão, segura ela e fica com ela até o fim. Só troca quando você descobrir uma versão que você se identifica mais. Esse foi o vídeo. Eu sei que essas dicas não vão servir para todos, mas é uma dica que se talvez você testar ela, às vezes você se identifica, às vezes você realmente curte, você acha, eu não sou auditiva, mas aí você vai ouvir a Bíblia e você vê que você decora melhor do que se você ficar só lendo. Tentem adquirir o melhor possível de conhecimento que vocês conseguirem, e eu acredito que os estudos de vocês depois desse vídeo não serão mais os mesmos. Até o próximo vídeo!